vou falar as verdades e as mentiras que te contam por aqui sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então fique comigo. Tem muitos aplicativos até que falam, você abre e fala assim, o seu bebê está com esses sintomas, está um pouquinho mais choroso, então ele está no salto 3. E daí você pensa, agora faz sentido. É por isso que ele está chorando, por isso que ele quer mais colo, por isso que não está mamando direito, ou está ficando muito mais tempo no seio. Mas se eu te disser que a ciência não costuma falar dessa teoria da forma como ela costuma ser divulgada, ela não comprova, na verdade, dessa forma como achamos por aí. A primeira coisa que precisamos entender é que o cérebro do bebê passa por mudanças impressionantes. O cérebro dele tem conexões entre neurônios, ou seja, vai se desenvolvendo de forma que nunca mais vai se desenvolver. Sabe aquela história que fala quando as crianças elas aprendem mais rápido que os adultos? E realmente é verdade, justamente por conta desse desenvolvimento acelerado nos bebês. A cada semana o seu bebê aprende algo novo, começa a enxergar melhor, compreende mais, compreende a própria voz, aprende a rolar, aprende a reconhecer pai e mãe. Então, sim, eles se desenvolvem de forma extraordinária. Há muitos anos foi proposta uma teoria dizendo que em semanas específicas de vida do bebê, ele passa por um salto do desenvolvimento. Ou seja, ele aprende uma habilidade nova em uma semana específica, em uma data específica, e isso faz com que ele fique mais irritadinho naquela semana e depois volta a ficar uma criança mais tranquila, dormindo um pouco melhor, como antes. E isso realmente ficou muito difundido e virou algo muito comum e popular as pessoas falarem que o bebê está com salto do desenvolvimento. Mas, na verdade, quando outros pesquisadores foram pesquisar mais a fundo sobre isso, eles viram que não tem como a gente definir uma semana específica em que o bebê vai ter um desenvolvimento maior. Por quê? Cada bebê é único, então cada bebê passa por esse desenvolvimento de uma forma única. E sim, todas as semanas os bebês aprendem habilidades novas. Então a gente não pode falar que somente com 30 dias o bebê vai ter um salto, entende? Júlia, mas isso quer dizer que então é tudo mentira. Salto do desenvolvimento não existe. Não é bem assim. Como eu falei, não existe uma data fixa no calendário que comprove que naquela semana o seu bebê vai ter um salto do desenvolvimento. Mas o que podemos comprovar é que sim. Quando o bebê está aprendendo algo novo, principalmente algo que exija mais do seu cérebro, sim, ele pode ficar um pouquinho mais irritado, mudar um pouco o humor, às vezes não dormir direito. Então isso sim pode acontecer. Então não é que o salto do desenvolvimento é uma mentira, mas não tem um calendário fixo. Mas então, por que os bebês ficam irritados? Vamos pensar, gente, nós adultos vamos aprender, por exemplo, a dirigir, a fazer algo novo, aprender uma nova língua. E isso exige que o nosso cérebro se reorganize. Existe uma reorganização cerebral. Então, a gente pode também ficar mais irritado, assim como os bebês. Só que nós adultos, quando estamos aprendendo algo novo, nós tendemos a ficar mais irritados, mais ansiosos. Só que o bebê, ele não tem essa regulação de sentimentos como nós. Então, por isso que existe essa irritabilidade maior em alguns momentos. As habilidades que os bebês vão aprendendo costumam vir em alguma faixa etária, que a gente espera que são chamados marcos do desenvolvimento. No começo, por exemplo, o bebê consegue ouvir sons e ele faz aquele chamado reflexo de Moro, sabe, que dá um sustinho. Depois ele começa a enxergar melhor as pessoas, então ele começa a reconhecer pessoas. Consegue levantar a cabeça naquela posição do tummy time, sabe? Com a barriguinha para baixo. Depois eles começam a conseguir levantar mais, balbuciam, rolam, tem o sorriso social, que é a imitação, porque a gente acha que o bebê está sorrindo para a gente, mas na verdade ele está imitando. Então quando a gente sorri, eles sorriem também, mas eles ainda não entendem que aquilo é um sorriso. Tudo isso são marcos do desenvolvimento do bebê, que existe uma fase esperada que aconteça. Mas da mesma forma que os dentinhos dos bebês, por exemplo, podem nascer com 6 meses, com 9 meses ou até com 1 ano, os marcos do desenvolvimento do bebê também não ocorrem em datas específicas. O problema de acreditar cegamente nesses marcos do desenvolvimento em uma data específica
ou até em um aplicativo que fale sobre isso, é que às vezes o bebê está lá com 1 mês e o aplicativo fala que com 1 mês ocorre um salto do desenvolvimento. Então o bebê ele começa a ficar mais choroso e a gente já coloca a culpa, digamos assim, no salto. Mas às vezes o bebê só tá com fome, com frio, com a fraldinha suja, teve um dia mais irritado, digamos assim. Isso faz com que a gente confie nesse salto e toda a resposta que o bebê tenha, como ficar um pouco mais acordado, chorar um pouquinho mais, a gente acaba acreditando que é devido a um salto do desenvolvimento. Mas às vezes não é. Ah, Júlia, mas eu já pesquisei muito sobre o salto do desenvolvimento, já tem uma tabelinha lá, eu devo esquecer isso, jogar fora? Não necessariamente. Se isso for lhe ajudar a aprender as novas habilidades que o seu bebê vai aprendendo com o tempo, ele é legal. Ah, mais ou menos com 1 mês ele aprende a fazer tal coisa. Se isso começar a gerar uma ansiedade, vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, sim, às vezes é bom esquecer um pouco o que aprendeu de uma forma muito bitolada. Porém, se isso for te ajudar a aprender um pouco mais sobre o seu bebê, com certeza você pode continuar utilizando. O que realmente funciona é conhecer do desenvolvimento infantil, levar ele corretamente nas consultas, acompanhar o ganho de peso, brincar, ler para ele, cantar, colocar ele no chão para que ele possa realmente conhecer o ambiente, ficar de barriguinha para baixo na posição do tummy time, fazer brincadeiras específicas para a idade do bebê. Isso sim vai ajudar muito no desenvolvimento dele. Mas quando procurar uma avaliação mais detalhada? Se você leva o seu bebê corretamente nas consultas periódicas de puericultura, o seu pediatra ou profissional que está acompanhando vai saber avaliar se ele está fazendo aquilo que é esperado mais ou menos para a idade. Agora, se ele começar a perder alguma habilidade que ele já tinha, por exemplo, tinha mais força no tronco e começa a perder essa habilidade, começa a não ouvir, ou é uma criança que nunca se assusta com barulhos, por exemplo, daí sim é bom uma investigação mais detalhada. Mas lembre-se, nenhuma informação do que você pesquisa na internet vai ser uma comprovação de que tem algo de errado ou algo certo com seu bebê. Hoje existem ferramentas comprovadas que conseguem verificar como está o desenvolvimento do seu bebê. Então, o seu pediatra ou profissional que acompanha vai conseguir identificar precocemente se algo merece uma investigação mais detalhada ou se está tudo bem. Cada criança tem seu próprio ritmo. O cérebro não é um relógio. Ele é um organismo vivo, complexo e único. E justamente por isso, ficar comparando seu bebê com outros bebês, com tabelas, com informações da internet, pode fazer com que você crie uma ansiedade desnecessária. Confie menos em calendários prontos e observe mais seu filho. Ele sempre será a principal fonte de informação sobre o seu próprio desenvolvimento. Se você quer saber somente informações confiáveis e verdadeiras sobre o desenvolvimento, amamentação e todo esse universo materno-infantil, se inscreva no meu canal, porque aqui todas as semanas eu mostro informações completas e baseadas em evidência.